Olá, professor Marco Antônio aqui novamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de organização dos dados. Faz parte do nosso projeto, né? A terceira etapa. A gente já definiu o objetivo, a gente definiu o tema, definiu o objetivo e agora vamos entender como é que a gente vai organizar os nossos dados. A gente vai partir em busca desses dados, então a gente precisa saber exatamente como eles têm que estar organizados para facilitar a nossa análise. Bom, antes disso, né, é preciso entender que os dados, né, eles podem fazer parte de uma população, né, no nosso caso aqui, a gente está utilizando como exemplo para entender isso, população de pessoas mesmo, tá? Mas às vezes os meus dados eles não vão ser sobre pessoas, podem ser sobre animais, podem ser sobre locais, e tem a mais variadas formas aí de eu constituir a população. E eu não vou pegar, e geralmente não vou conseguir avaliar toda a população, né? Eu preciso coletar uma amostra dessa população. Feita essa amostra da minha população, né? Ou seja, uma parte, um recorte dessa população, eu preciso registrar, né? Fazer o registro, fazer a anotação das variáveis que são do meu interesse, né? Os exemplos básicos que a gente tem lá, né? De altura, peso, etnia, cidade que vive, né, renda, etc., número de filhos, são tantas coisas, né? Eu vou levantar esses dados, essas variáveis, né? E aí essas variáveis têm que ser guardadas. Geralmente a gente utiliza documentos do tipo planilha para guardar esses dados, né? É mais fácil organizar, por exemplo, a gente pega um Calc, um Excel, ou mesmo uma planilha do Google e tenta fazer o registro delas. Mas como registrar isso? Como anotar isso? Existem várias formas de fazer isso. Tá? Tem aqui o formato White, tá? Aquele formato que é largo, a gente vai ver isso exatamente. Tem o formato Long, a gente vai ver que esse aqui é o nosso ideal, tá? O formato longo, ele vai estar descendo várias linhas. Tem o formato de múltiplas tabelas, então para cada variável uma tabela diferente. E aí tem outros, né? A gente tem N formas de organizar isso daí, dependendo da quantidade de variáveis, dos tipos de variáveis. Então isso é múltiplo. Para o nosso interesse aqui agora, vai ser o wide e o long. Até porque as tabelas múltiplas, né, eu posso considerar que elas vão ser casos específicos de wide ou de long, conforme o caso. Tá? São vários wides, vários longos ou vários outros tipos. Mas vamos ver aqui então exatamente aqui o que a gente vai ter, ó, sobre o wide e o long. Tá? Aqui o formato wide. Tá? O formato wide é esse aqui que eu tenho apresentando para vocês, onde essa primeira linha, que é a linha do cabeçalho, na verdade eu tenho variáveis, ó, o PIB, o ano, população, enquanto o formato long, né, cada coluna é uma variável. E é isso que nos importa. Tá? Essa é a nossa diferença principal. Então aqui ó, no formato wide, ó, PIB misturado com ano. Então eu formei aqui nessa coluna dados referente a duas variáveis. Tá? Então isso aqui, para processamento, a gente consegue converter. No R a gente consegue converter isso, até que não é tão difícil, né? Mas é trabalhoso. Tá? Novamente aqui, ó, a mesma situação, né? Eu tenho população e ano. Estou misturando duas variáveis aqui para poder obter os meus dados. Né? Então aqui, ó, acabei que na minha primeira linha eu misturei três variáveis, ó, ano, PIB e população. Tá? Talvez para anotar fique até simples de fazer as anotações, né? Porque eu pego aqui, por exemplo, o município de Aragarças, digito os PIBs para cada um dos anos respectivos, depois digito para cada uma das populações, para cada ano a população. Isso aqui fica simples de ser entendido. Para Barra do Garças é a mesma coisa. Tá? A gente vai ver que para alguns recursos computacionais no R, especialmente, lá no ggplot, é melhor que os dados estejam no formato long. Tá? Vai facilitar as nossas análises. E aí o que eu posso te dizer também, sair do formato long e vir para esse formato wide é muito simples, é muito rápido, tá? Que a gente chama de espalhar a tabela. Então a gente consegue espalhar muito fácil. Agora aqui nem sempre isso vai ser fácil. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu vou ter que repartir essa tabela aqui em dois para poder fazer esse espalhamento e depois juntá-las novamente. Tá? Então pode ser um pouquinho mais trabalhoso. Enquanto aqui ó, no formato long, eu tenho para cada coluna uma variável. Então aqui ó, a coluna A
é os municípios, coluna B é o ano, coluna C é o PIB, né, nesse caso aqui vezes 1.000, coluna D é a população. Tá? E aí cada linha é uma observação. Então aqui, ó, Barra do Garças, 2010, PIB 8.882 vezes 31, desculpa, 8.882,331, né, na escala de 1.000. Isso aqui em reais. População, 56.423. No ano de 2011, eu vou repetir Barra do Garças. A princípio pode parecer um desperdício, né, de tempo, ter que ficar repetindo esses dados aqui, mas a gente vai ver que quando a gente quiser fazer filtros, quiser fazer agrupamentos, isso é muito simples, né? Por quê? Porque os dados, as variáveis, estão todos nesse formato que a gente chama de long. Tá? Então aqui, ó, cada caso uma linha, né, ou cada observação uma linha, cada coluna uma variável, e nas intersecções, tá, eu vou ter o quê? Eu vou ter dados. Tá? Então cada um desses aqui eu tenho dados. Aqui, claro que esse aqui é um dado também, tá? Mas eu só quis dar destaque aqui para os valores numéricos. Tá? Então é basicamente isso. Reforçando então, esse formato é um formato que a gente fala de formato retangular. Tá? Mais modernamente, né, a gente chama ele de TID Data, ou Data TID, né, ou dados organizados. Né, e é uma forma padrão que o Tidyverse utiliza, né, que é uma das nossas bibliotecas principais para trabalhar com análise de dados. Tá? Vamos ver então como é que fica o resumo de tudo aquilo que foi falado. Ó. Cada variável deve ter sua própria coluna. Tá? Então essa imagenzinha aí do canto esquerdo, ela mostra isso. 2, cada observação deve ter sua própria linha. Tá? E 3, cada valor deve ter sua própria célula. E aqui tem algumas coisas que são importantes, tá? Especialmente para quando a gente estiver no ambiente computacional. Cada variável ela só é de um tipo. Tá? Então, se ela é do tipo nominal, ela é do tipo nominal. Se ela é do tipo inteiro, ela é do tipo inteiro. Ela não mistura. Tá? Então, a gente não mistura os tipos de variáveis. Então, aquela coisa que a gente já estudou, do qualitativo, do quantitativo, discreto, contínuo, nominal, ordinal, policotônico, isso tudo, cada uma das colunas só vai assumir um determinado tipo de dado. Não pode misturar. Tá? Então, é isso, nesse primeiro momento, que a gente finaliza essa parte de organização dos dados. Tá? Vamos para alguns exemplos. Tá? Eu vou mostrar o que a gente tem aqui, que é basicamente isso aqui. Ó. O formato wide, né, fala assim, mas não tem tanto problema. Aqui dali eu tinha feito só um recorte. Ó. Tem os PIBs aqui, tá? Os valores que eu coletei lá no site do IBGE, até, ó, vai de 2010 até 2020. Tá? Olha só o quanto essa tabela ficou longa, né? Ou ficou comprida, né? Para não confundir com um long no outro. Então, assim, fica muito ruim da gente poder trabalhar com eles. Embora não tenha repetido aqui Aragarças, né? Eu tenho aqui para todo mundo, para todos os anos, PIB e população. Enquanto se eu for para o formato long, ela me parece um pouco mais simples de conseguir entender, de aplicar filtros mais à frente, mesmo aqui no cálculo. Município, né? Eu vou variando. Então, eu tenho aqui, ó, do 2010 até 2020, eu tenho o quê? Eu tenho 10 anos. A mesma coisa para o Pontal, ó, 2010 até 2020, eu também tenho 10 anos. Aragaça, 2010 até 2020, 10 anos. Mas e se eu não tivesse o ano de 2017, fosse algum outro tipo de dado que tivesse perdido? Simplesmente essa linha aqui não ia aparecer, ou se eu não tivesse, por exemplo, o PIB, mas tivesse a população, isso aqui ia ser um dado faltante, tá? Ia ser um NA, e a gente vai aprender a tratar isso também mais à frente. Tá? E se aqui tivesse o 2021? Eu poderia colocar também, sem problemas. Né? Claro que isso tudo vai depender muito do objetivo da minha análise, da constituição do meu conjunto de dados. Tá? Mas é basicamente isso. Vamos tentar fazer um exemplo com os dados que alguns colegas vão trabalhar. A gente tem um tema, né, que vai ser custo da cesta básica. Tá? E aí o objetivo foi avaliar o custo da cesta básica na região Nordeste em determinado período de tempo. Tá? Então aqui, ó, quais seriam as primeiras variáveis que eu já poderia pensar somente pelo meu objetivo estabelecido? Primeiro são os estados.
O segundo são os anos. Por quê? Porque eu vou pegar, por exemplo, aqui Ceará, né? E se eu estiver trabalhando ali com os anos de 2015 para frente, então eu vou pegar aqui, vou repetir o Ceará, 2015, 2016, isso eu pensando no preço médio para o ano, no preço do último mês, do mês de dezembro, né? 2017, e aí eu vou pegar e vou ir até a data da minha escolha, né? Se eu tiver pensado aqui até 2020, ó, é só eu arrastar aqui o Ceará, então ele vai repetir nesse período aqui. Agora, qual que é o outro campo aqui, o outro dado, a outra variável que eu vou pegar? É valor, né? E aí esse valor vai ser em reais. Então pode ser, por exemplo, chute, tá, gente? Somente a título de exemplo. R$230. 2016 foi 234. 2017 foi 240. 2018, 243. 2019, 250. E por aí vai a gente preenchendo esses dados aí, tá? Poderia colocar mais alguma variável? Poderia, por exemplo, né? Eu poderia colocar o PIB per capita, né? Então, o PIB per capita. O PIB per capita. Então, poderia colocar aqui. E aí, lançar os valores aqui, né? Sei lá, talvez seja R$28.000 o PIB per capita, né? E aí eu poderia ir preenchendo. Poderia colocar outras variáveis. Mas observem aqui, ó. Nessa primeira linha aqui, ó, eu tenho o nome que eu coloquei para as minhas variáveis. Então, cada coluna aqui, ela é somente uma variável. Nesse caso aqui, estados, né? Quais os valores que ele pode assumir? Pode assumir o valor de Ceará, Sergipe, Bahia e por aí vai, né? Qualquer um dos estados do Nordeste. Anos, ele é do tipo inteiro, né? Então aqui a gente vai ver que ele vai variar de um em um ano. Então 2015, 2016, 2018. Então todos aqui vão ser somente números inteiros, né? Ou discretos. O valor aqui já pode ser diferente, né? Poderia ter sido aqui, ó, R$230,45. E aí eu poderia colocar aqui então qualquer número real. Isso aqui é um tipo de dado que contínuo, né? E aqui é a mesma coisa, também é do tipo contínuo. E aí eu poderia ir agregando variáveis aqui que fossem do interesse para a minha análise, tá? Então o exemplo mais básico é esse, tá bom? Até mais, tchau, tchau.